A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje ele está sensacional. Nós vamos falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, nós vamos falar sobre Zacarias e vamos falar sobre Deus, sobre a ação de Deus nos últimos dias. E vamos entender que isso tudo não é por acaso, esses 4 cavaleiros já passaram sobre a terra, são oficiais do Senhor, prestam contas ao Senhor e tudo que vai acontecer tem um propósito. Eu quero que você fique comigo até o final e vamos pro vídeo, esse estudo vai estar sensacional. Irmãos, a Bíblia ela não começa no Apocalipse 13, ela começa no trono. O maior engano da escatologia moderna é tratar os eventos finais como se fosse um caos fora de controle, como se o diabo tivesse tomado a história de assalto. Mas João não vê isso. Olha só, em Apocalipse 5:1, vai dizer que vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro. O livro ele não estava na mão do anticristo, ele não estava na mão do diabo, ele estava na mão do Pai. E só o Cordeiro foi achado digno de abrir os selos. Tudo o que acontece depois disso é consequência da abertura dos livros, não de um colapso divino, né? Então, nós temos no tempo de Zacarias, eu quero falar um pouco sobre isso para você, o contexto de Ageu e a casa abandonada. E a casa de Deus estava literalmente em ruínas. O povo havia saído da Babilônia, mas parece que a Babilônia não havia saído do povo, né? Eles tinham liberdade, mas não tinham um altar. Eles tinham as casas, mas não tinham um templo. Então Deus levanta um homem. Esse homem se chama Ageu. Ageu, no capítulo 1, no verso 9, vai dizer: Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxestes para casa, eu assoprei. Ou seja, isso é assustador. Porque Deus não diz o diabo roubou, ele diz eu assoprei. Prosperidade sem prioridade espiritual vira juízo silencioso. Esse cenário não acabou ali em Zacarias. Ele se repete na igreja moderna de hoje. Nós temos templos cheios, altares vazios, mensagens suaves, nenhuma reverência. E esse é o contexto que os cavalos aparecem. Os cavalos eles não são um caos, eles são administração. Zacarias ele vê os cavalos andando pela terra, mas o texto não diz que eles estão destruindo, diz que eles estão patrulhando a terra. Zacarias 1:11. Temos percorrido toda a terra e eis que toda a terra está tranquila. Ou seja, eles percorrem e voltam, prestam contas. Isso muda muita coisa. Os cavalos eles não são agentes autônomos, são ministérios espirituais sob ordem divina. Zacarias, no capítulo 6, no verso 5, vai dizer: São os 4 ventos do céu que saem de diante do Senhor de toda a terra. Daniel viu os mesmos ventos. Daniel 7:2. Os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Os ventos agitam, os cavaleiros executam, os reinos surgem. Nada foge disso. O maior erro escatológico popular é chamar o cavaleiro branco de anticristo. Mas isso contradiz Zacarias, Salmos, os Evangelhos e o próprio Apocalipse 19. Zacarias 9:13 vai dizer: Curvei Judá como arco e fiz de Efraim flecha. O Messias é o arqueiro. Salmos 45:5. As tuas flechas são agudas, os povos caem debaixo de ti. O cavaleiro branco é o evangelho avançando. Mas aqui está a parte que quase ninguém fala. O evangelho avança, ele avança. O evangelho ele não avança só convertendo, mas ele também endurece. Em 2 Coríntios 2,16 vai dizer: para uns cheiros de vida para a vida e para outros cheiros de morte para a morte. E quando o mundo rejeita o cavalo branco, entra o cavalo vermelho. Agora a gente vai ver a guerra, fome e morte, a colheita da rejeição. Jesus disse algo que choca em Mateus 10:34. Não vim trazer paz, mas espada. Ele não cria a violência, ele revela o coração humano. A verdade acaba dividindo. Quando a espada entra, a produção cai, o comércio quebra e a fome surge. Apocalipse 6,6 vai dizer 1 litro de trigo por 1 denário. Trabalha-se o dia inteiro para poder comer. E então vem o 4º cavaleiro, que é a morte, pestes, o colapso social. Mas note uma coisa aqui, ó, só recebem autoridade sobre uma parte da terra. Nunca é total e nunca é absoluto, porque o trono ainda está ocupado. Zacarias vê 4 chifres. Daniel vê o bode peludo, 4 chifres e um chifre pequeno.
Aqui nós estamos no contexto dos 4 chifres, a Grécia e o padrão que acaba se repetindo. Antíoco Epifânio não foi o fim, ele foi um modelo, e Deus levanta os ferreiros. Historicamente foram os macabeus. Espiritualmente, Deus sempre levanta a resistência quando o limite é alcançado. Isso também vai se repetir hoje. Agora nós chegamos num ponto crítico. Nunca antes na história nós tivemos um controle absoluto da informação, dinheiro digital rastreável, inteligência decidindo a visibilidade, acesso, reputação, guerra sem declaração formal, economia usado como uma arma. Hoje a gente vê que não é preciso matar para ser silenciado. Basta sair do contexto, sair da regra que eles querem impor para você. Não é preciso prender, basta bloquear a gente financeiramente. Então, são armas que eles estão usando para cercar um povo. Isso ainda não é a marca da besta, mas esse ambiente exato que Apocalipse 13 vai nos trazer. Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender. Nunca isso foi possível globalmente, mas hoje é. Agora escute isso aqui com atenção. A Bíblia ela não diz que o mundo vai cair de repente. Ela diz que ele será entregue gradualmente. Entregue a quê? Romanos 1:24. Por isso Deus os entregou. A pior forma de juízo não é Deus intervir, não. É Deus permitir. O mundo ele não está sendo forçado a esse sistema. Ele está pedindo, clamando por ele. Segurança sem liberdade, paz sem verdade, controle sem arrependimento. E enquanto isso, a igreja corre o risco de fazer o mesmo erro que Zacarias, no contexto de Zacarias, cuidar da própria casa e esquecer do altar. Os cavalos já cavalgam hoje, o livro já está sendo aberto, o palco já está sendo montado e a pergunta não é quem é o anticristo? A pergunta aqui é quem está preparado para não se curvar quando ele se manifestar? Porque só não se curva quem conhece a verdade, quem entende a soberania de Deus. Quem não ama a própria vida mais do que a fidelidade. Apocalipse 12:11. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram a sua própria vida. Isso não é medo, isso é consciência espiritual. E quem entende isso não entra em pânico, não se rende e não negocia a verdade. E aqui eu quero voltar um pouco com vocês. O Cavaleiro Branco, ele não é apenas um personagem, mas ele é um processo histórico. Quando João vê o cavalo branco, em Apocalipse 6, ele não está vendo apenas uma figura simbólica isolada. Ele está vendo um processo que começa no Antigo Testamento. Apocalipse 6, do verso 2, vai dizer: E vi, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. João não explica o arco, porque o arco já estava explicado. A Escritura já havia revelado quem usa o arco, Zacarias 9:13. Porque curvei Judá como o meu arco, e fiz de Efraim a flecha. Isso aqui é a chave. Judá é o arco, Efraim são as flechas. E quem segura o arco? O próprio Senhor. Salmo 7:12, como a gente viu logo anteriormente, mas eu quero dar um zoom aqui. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e o tem aparelhado. O arco não é arma de engano, é arma de conquista à distância. O evangelho não conquista pela espada curta, mas pela flecha que atravessa territórios. Aqui nós vamos precisar ser muito claro com o cavaleiro branco que é Cristo, e ele é judeu. Jesus não deixou de ser judeu depois da ressurreição. Romanos 9:11. Dos quais é Cristo, segundo a carne. Apocalipse 5:5. Eis aqui o leão da tribo de Judá. O cavaleiro branco não pode ser o anticristo, porque o anticristo não cumpre Judá. Cristo cumpre. Ele nasce de Judá, vive como judeu, morre como judeu, ressuscita como judeu e governa como judeu glorificado. E aqui Efraim é o filho lançado. Agora entra algo que quase ninguém conecta. Quem é Efraim? Efraim é o filho que recebe primazia, o que é lançado e o que é espalhado. Em Gênesis 48:19 vai dizer: o menor será maior e a sua descendência será uma multidão de nações. Efraim não fica concentrado. Ele se torna a plenitude dos gentios. Romanos 11:25. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo está usando a linguagem de Efraim. Oséias, Deus semeia Jezreel entre as nações. Agora, nós vamos entrar no coração do mistério. Oséias recebeu uma palavra estranha, em Oséias 1:4. Castigarei a casa de Jeú por causa do sangue de Jezreel. Mas depois algo muda radicalmente, em Oséias 2:23.
e semeá-la-ei para mim na terra. E direi a Lami, tu és meu povo. Jezreel significa Deus semeia, ou seja, Deus espalha o que ele ama e Deus lança o que ele quer multiplicar. O cavaleiro branco lança Efraim como flechas para semear Jezreel entre as nações gentílicas. Aqui está o erro teológico comum, achar que os gentios são um plano alternativo. Eles não são. Oséias 1:10, no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Pedro explica isso diretamente à igreja em 1 Pedro 2:10. Vós que antes não erais povos, agora sois povo de Deus. Isso é Efraim cumprido. Cristo, o cavaleiro branco, usa Judá como arco e lança Efraim como flechas para a semeadura global. Porque branco não fala só de pureza, ele fala de justiça, legitimidade, autoridade divina. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu nome é o fiel e verdadeiro. É o mesmo cavalo, o que muda é a fase. Em Apocalipse 6, ele vence pelo envio. Em Apocalipse 19, ele vence pela presença. Porque ele não domina pela força, ele domina mudando identidades. Ele pega o não povo e transforma como povo, o estrangeiro como filhos, os dispersos como semeadura. E isso ameaça qualquer sistema de controle. Por isso eles rejeitam o cavalo branco, abraçam o vermelho, sofrem o preto e colhem o verde, o esverdeado. O cavaleiro branco não veio para dominar territórios, veio para semear os filhos. E toda vez que essa semente é rejeitada, a terra colhe a guerra, a fome e a morte. A graça e a paz, irmãos. Um abraço a todos vocês. Eu espero muito que esse estudo tenha agregado muito a vocês e tenha esclarecido esse contexto tão profundo que é os 4 cavaleiros e principalmente o cavaleiro branco de Apocalipse.